Olá! Antes de darmos início à palestra, gostaria de repassar alguns informes a vocês. O primeiro é sobre a frequência. Ela será por meio de palavras-chave, então será uma palavra para cada palestra, totalizando 8 palavras-chave. Vocês terão acesso a essa palavra clicando no link que está na descrição e também enviaremos no chat. Lembrando que esse link ele só ficará disponível durante a transmissão e nos 30 minutos finais da palestra. Vocês deverão anotar essa palavra e preencher um formulário único que enviaremos a vocês no dia seguinte à jornada, no dia 14/8. E para ganhar os certificados de vocês, vocês deverão preencher com no mínimo 5 palavras-chave. Aos inscritos que comprovarem presença, estaremos emitindo certificados gratuitamente no prazo de 30 dias. Mais informações sobre a emissão dos certificados estaremos tratando por e-mail. As palestras elas ficarão salvas, porém sem o link que dá acesso à palavra-chave. Pedimos que reservem o chat apenas para estar colocando a opinião de vocês sobre as palestras e principalmente para colocar as dúvidas e perguntas, pois os nossos organizadores e os palestrantes estarão respondendo vocês no próprio chat. E, gente, está rolando sorteio, então passa no nosso perfil do Instagram e participe. Obrigada a todos pela participação e uma boa palestra. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada. Espero que vocês estejam aproveitando da melhor forma possível. Eu sou o Fernando e, antes de mais nada, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar comentando aqui no chat que o palestrante irá responder. Pois bem, a palestra de agora, ela é intitulada, só um momento, O Biomédico na Imaginologia, e o nosso convidado é o professor Constantino Rios. Ele é biomédico e imaginologista pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, habilitado e especialista em imaginologia, com ênfase em ressonância magnética, atua como operador de ressonância magnética, docente e diretor da Insight Imaginologia. Então, seja bem-vindo, professor Constantino Rios. Para a gente é um prazer tê-lo aqui conosco e, desde já, sinta-se à vontade para dar início à sua palestra. Pronto. Muito obrigado. Gostaria já de início agradecer ao convite. Fico muito feliz quando eu recebo um convite, principalmente de um curso de biomedicina, para falar um pouquinho sobre a atuação do biomédico na área que eu escolhi seguir, né? Que é a nossa área 10 da biomedicina, a imaginologia. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E durante a graduação, a gente sabe que a gente vê algumas matérias relacionadas à imagem, algumas são específicas, voltadas para a imagem mesmo, e outras são matérias paralelas que a gente utiliza no nosso dia a dia durante a atuação, como, por exemplo, anatomia, fisiologia, bioquímica e até patologia. Tá? Então, uma coisa que a gente não costuma ver são pessoas que, quando formam, elas pegam a nossa legislação, a nossa lei do biomédico, para dar uma lista, né? E nessa lei, que regulamenta toda a nossa profissão, todas as nossas habilitações, ela também especifica tudo que a gente pode fazer. Então, uma coisa que eu achei legal de fazer foi trazer a atuação do biomédico na nossa área da imagem, fundamentado e embasado na nossa legislação. Tá? Então, eu vou fazer uma forma geral. Eu utilizei a nossa lei do biomédico para fazer essa apresentação. E, ao final, quem quiser, pode estar falando comigo, com o pessoal aí do centro acadêmico, tá? Para disponibilizar esse material para vocês. E foi um dia bastante interessante sobre a nossa legislação, mais focada na parte da imagem, tá bom? Então, vamos lá. Deu uma travadinha. Pronto. Então, aqui são é um quadro, né, com todas as nossas habilitações possíveis. Nós temos aí 30 habilitações, sendo a docência pesquisa, nós temos algumas mais específicas, né? Então, no caso, são mais de 30 habilitações. E nós vamos focar aqui na nossa área 10, imaginologia. E aí eu tenho certeza que muita gente vai estar vendo
Isso aqui logo embaixo, a área 11 aqui, a radiologia, muita gente não vê falar sobre a radiologia dentro da biomedicina, nunca viu falar, tem um biomédico radiologista, a gente só ouve falar médico radiologista e não biomédico radiologista. E tem a parte da biofísica aqui em cima também. Então, essa nossa habilitação da imaginologia, ela vai englobar todas essas habilitações que fazem correlação à nossa área da imagem, tá? Vou explicar direitinho também por que a gente não encontra biomédico radiologista, tá? Muito interessante, é algo que durante a graduação eu busquei várias perguntas, várias respostas, né, para essa pergunta, porque eu entrei na faculdade já visando a área da imagem e eu pesquisei muito antes de entrar na faculdade sobre a área, sobre a atuação do biomédico, e eu não achava o motivo, né? Eu via que tinha aí, como eu peguei na fonte aí, a fonte do CFBM, tá? Então, eu não achava nada falando sobre biomédico radiologista, eu sempre procurava e via biomédico imaginologista. E, através do nosso conselho, que eu consegui essas informações também. Então, nossa área 10, imaginologia, que a gente vai focar a partir de agora e vamos entender sobre a parte da biofísica, a parte da radiologia, está inserida na área 10, que é a imaginologia. Então, como que a gente consegue a nossa habilitação em imaginologia? Existem algumas formas, tá? A principal sendo no final da nossa graduação, a gente tem que fazer um estágio obrigatório, um estágio supervisionado, de no mínimo 500 horas para conseguir essa habilitação em imagem. Não só a imagem, todas as nossas habilitações, tirando algumas, como por exemplo, circulação extracorpórea, né, a perfusão, que o estágio precisa ter uma carga horária maior para conseguir essa habilitação e só consegue em uma pós-graduação, né, em uma especialização. Mas aqui na nossa área da imagem, a gente segue o modelo padrão básico, que é necessário 500 horas práticas para que a gente consiga essa habilitação. Então, a gente tem que estar vinculado a uma instituição de ensino superior, vinculado ao MEC, né? E no finalzinho da faculdade, a gente consegue a habilitação. Existem algumas faculdades, alguns cursos, né, de biomedicina que fornecem mais de uma habilitação para o biomédico já sair graduado, né? Ele já sai formado com mais de uma habilitação. E, geralmente, quando tem uma grade voltada para a imagem, a faculdade também oferece esse estágio supervisionado na área da imagem, fornecendo assim também a habilitação em imagem. Mas caso a faculdade não ofereça a habilitação em imagem, a pessoa pode estar se formando e assim que se formar, ela entra em um curso de pós-graduação lato sensu, uma especialização, para poder também conseguir essa habilitação. Então, nós temos essas duas formas aí. A pessoa consegue habilitação durante a graduação, né, no finalzinho da graduação, e não conseguindo, ela tem a opção de entrar em um curso de pós-graduação, uma especialização, e conseguir a sua habilitação na pós-graduação. Tá? Então, de início, assim, vamos botar aqui um exemplo, que a pessoa já saiu da graduação habilitada em imagem. Então, o que é que essa pessoa tem que fazer? De início, ela tem que se inscrever no Conselho Regional de Biomedicina da sua região para poder atuar, tá? A gente não pode estar atuando no mercado de trabalho, na área da imagem, e em nenhuma outra qualquer, tá? Sem o devido registro no nosso conselho da nossa região. Por exemplo, eu sou aqui de Salvador, Bahia, e a região aqui do CRBM é o CRBM da segunda região, que engloba a parte do Nordeste, tá? Essas informações, como vocês estão vendo aí, eu retirei do manual do biomédico da primeira região, que é mais aí da parte sudeste, tá? De São Paulo, engloba essa parte aí mais para o sul, tá? Então, formou, dá entrada com a documentação junto ao Conselho Regional da sua região, Conselho Regional de Biomedicina da sua região. Então, caso você não venha a fazer o seu registro junto ao Conselho, você vai estar aí atuando de forma ilícita, atuando de forma irregular. E através dessa atuação irregular, você pode estar sofrendo algumas
sanções previstas dentro do código de ética da nossa profissão. Então, formou, gente, é importante estar lendo a nossa lei, o nosso código de ética. Geralmente o pessoal só gosta de ver, ler, ouvir o nosso juramento, né, o biomédico, mas é muito importante saber a nossa legislação e o código de ética também. Então, se atuar de forma errada, sem estar registrado no conselho, você pode estar sofrendo aí um processo, né, penal, de acordo com as nossas leis regidas no Brasil, e um processo administrativo ou penal junto ao nosso conselho aí também, tá? Então, fica esperto, não atua sem o devido registro. Então, vamos lá. As possibilidades que o biomédico tem sendo habilitado e especialista em imagem. Primeiro, como eu falei, tem a parte da graduação, que você já pode sair da graduação habilitado na área. A segunda opção é você fazer um curso de especialização, uma pós-graduação. E aí a gente vai ter basicamente dois grandes grupos, que são as pós-graduações lato sensu, que é a especialização, que eu já havia dito, e a residência, certo? Mas o que é essa residência? Geralmente o pessoal só escuta falar de residência lá na medicina, mas a biomedicina também tem a residência. A residência é um tipo de pós-graduação lato sensu, onde a gente consegue a nossa especialidade também, tá? Então, aqui no Brasil já existem algumas residências para biomedicina focado no diagnóstico por imagem. O mais conhecido é a residência do Hospital Sírio-Libanês, que tem uma carga horária de 5.760 horas, tem uma duração de 2 anos, assim como a especialização, mas a carga horária é maior, tá? Então, aí são essas duas formas de você conseguir também a sua habilitação. E na pós-graduação, além da habilitação, né, em imaginologia, você também vai ser especialista. Você vai ter feito uma especialização, uma residência, tá? Então, a outra forma de pós-graduação é a stricto sensu, que geralmente quem segue a parte stricto sensu aí é mais quem quer entrar no meio acadêmico, quer entrar na parte da docência, na parte da pesquisa, então vai aí para esse lado. Nada impede, claro, e é bom sempre você fazer uma especialização, né, para ser habilitado, ser especialista, e aí sim você parte para um mestrado, doutorado, caso você queira se inserir nessa área acadêmica da docência e da pesquisa. Outra coisa muito interessante aqui é o título de especialista. Então, quer dizer que, no meu caso, por exemplo, eu fiz a graduação, consegui a minha habilitação na graduação, fiz o meu curso de pós-graduação também, sou especialista em imagem, porém, eu não tenho o título de especialista. Esse título de especialista a gente só consegue prestando a prova de título da nossa Associação Brasileira de Biomedicina, tá? Então, são coisinhas diferentes aí para vocês perceberem. Não quer dizer que você é especialista em imaginologia, não quer dizer que você tem o título de imaginologista, tá? São coisas diferentes. É uma questãozinha de nomenclatura, tá? Para quem conhece, aí funciona da mesma forma lá com o pessoal da medicina, né? Então, temos essas 3 partezinhas aí para vocês saberem sobre a nossa habilitação e atuação na biomedicina focada no diagnóstico por imagem. Então, vamos lá, iniciando o nosso tour aqui na legislação. Vamos cair de cabeça aqui, se inserir na legislação e a gente vai entender como o biomédico atua na área da imagem focado, o que a lei diz, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, como que a biomedicina surgiu, enfim. Então, a biomedicina ela surgiu, né, com aquela intenção de formar novos professores para os cursos de saúde, que antigamente tinha uma demanda imensa, principalmente dos cursos de biomedicina, né? Então, a biomedicina foi surgindo por aí. Então, lá em 1979, o biomédico foi devidamente regulamentado. A biomedicina passou a existir, porque qualquer profissão só passa a existir
depois que ela é regulamentada. Cria-se uma lei para essa profissão, ou seja, poderia ter biomedicina aí há muito mais tempo, desde 1950, por exemplo. Não estou dizendo que tinha, certo, gente? É um exemplo. Poderia ter biomedicina lá em 1950, mas se não tem uma lei regindo essa profissão, não está regulamentada devido nas nossas leis do Brasil, essa profissão não existe, tá? Então, a nossa profissão, ela passou a existir regulamentada em 1979, tá? Na nossa lei 6.684, ela regulamenta as profissões de biólogo e biomédico, criando assim o Conselho Federal e Regional de Biomedicina e de Biologia também, certo? Mas e aí, o que é que veio, o que é que aconteceu mais posteriormente? Lá em agosto de 1982, criaram essa nova lei, a Lei 7.017, que ela fez o que ela fez basicamente foi desmembrar os conselhos federais e regionais de biomedicina e biologia. Apenas isso. Claro, são profissões diferentes, tem diferentes atuações, claro que tem algumas atuações parecidas, porém, como são profissões diferentes, faz-se necessário realmente fazer essa distinção. Então, em 1982, houve esse desmembramento dos conselhos de biomedicina e de biologia. Certo? Então, para isso ficar tudo devidamente registrado, em 1983, temos aí um decreto 88.439, certo? O que ela fez foi regulamentar a lei do biomédico e falar especificamente tudo que o biomédico pode fazer. Então, em 83, de acordo com a nossa primeira lei lá de 79, e juntamente com a lei de 82, que houve o desmembramento, a gente tem a nossa lei específica, né, do biomédico, através desse decreto de 83. Em 2013 houve um marco importantíssimo para a nossa profissão, que foi a resolução 234, lá em dezembro de 2013, onde ela especificou exatamente tudo que o biomédico pode fazer dentro da nossa área. Tá? É muito importante esse marco aqui, porque houveram algumas divergências, porque imagine uma lei feita lá em 1979, em uma área como a imagem, que sofre vários avanços tecnológicos, ela tinha que fazer um adendo nessa lei, e uma resolução ela serve justamente para isso, né? Fazer uma correçãozinha na lei ali e para a gente entender realmente tudo que o biomédico podia fazer, porque antigamente só foi descoberto, né, o raio-x, então só existia radiografia, então com os avanços tecnológicos, os outros métodos de imagem foram surgindo, tá? Outra coisa importante também, aí embaixo, o biomédico ele foi inserido, ele foi classificado nas profissões da área da saúde, lá em 1998, na resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde, quando o Serra era ministro, certo? Mas agora a gente vai ver aqui a nossa resoluçãozinha, a nossa resolução 234, o que é que ela está dizendo, tá? Então, a nossa lei lá do biomédico, de 79, no capítulo 2, diz da profissão do biomédico. O artigo 5º diz: sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados da legislação específica, o biomédico poderá, inciso 2, realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação. Inciso 3, atuar sob supervisão médica em serviço de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais estejam legalmente habilitados. Vocês podem perceber que aí eu pulei o número 1 e tem mais outros numerozinhos aí. Eu deixei exatamente só a parte referente à imagem, tanto que no item 3 aí vocês podem perceber que fala de hemoterapia e outras áreas, tá? Mas o que a gente tem que prestar atenção desse capítulo aqui é o quê?
que o artigo 5º, ele diz que o biomédico, ele pode atuar, é uma afirmação, tá? Não é uma consideração, tá? O biomédico pode atuar sem o prejuízo das demais profissões igualmente habilitadas, que também atuam na área. Vocês sabem que a área da radiologia, da imagem, existem outras profissões, como os técnicos de radiologia, os tecnólogos de radiologia, alguns biólogos que têm uma formação específica para a área da imagem também atuam, biólogos com uma especialização em imagem também atuam, tá? Então, o artigo 5º diz isso, que nós podemos atuar sem o prejuízo das demais profissões. E o que é que a gente pode fazer? Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação, porque essa é a parte do médico radiologista. Ele é o médico radiologista responsável por analisar as imagens e dar sua impressão diagnóstica sobre aquilo, tá? Sobre os achados, tudo que ele viu ali na imagem. E o 3 diz que a gente pode atuar somente com a supervisão do médico, certo? Então, vocês devem estar olhando e pensando, o biomédico, então, só atua aí na raio-x, só faz radiografia, porque só está escrito radiografia. Eu não estou lendo ressonância, eu não estou lendo tomografia, não estou lendo ultrassom, radioterapia, medicina nuclear, toda a parte da imagem. E a resposta é o quê? Não, o biomédico, ele atua em todas as áreas da imagem, tá? Todos os métodos de radiodiagnóstico e radioterapia também. Tá? Muita gente não sabe isso. Inclusive, ontem eu estava respondendo um tópico lá no Instagram sobre isso. O pessoal falando que biomédico não podia fazer radioterapia, mas pode sim, a gente vai ver aqui, está dentro da nossa legislação, tudo certinho. Tá? Então, como eu falei, antigamente, o raio-x surgiu, né? Lá, então, com o passar do tempo, com a evolução das tecnologias, foi preciso fazer uma modificaçãozinha nessa lei, né? Então, é por isso que entra aí a nossa tão importante resolução 234 de 2013, porque foi a partir disso que a gente precisava especificar direitinho o que é que o biomédico pode fazer, né? Porque não existia mais só a radiografia, a tomografia já havia surgido, a ressonância surgindo também, os outros métodos de imagem também. Então, o que é que diz a nossa resolução 234? Considerando, né, exatamente o que eu falei agora, considerando a necessidade de fixar o campo de atividades que o biomédico possui legitimidade para atuar. Ou seja, a gente vai descrever aqui, nessa resolução, tudo que o biomédico pode fazer. E considerando também os avanços tecnológicos na área da saúde, em especial no diagnóstico por imagem e terapia, bem como a da existência de profissões regulamentadas na referida área, ou seja, devido aos avanços tecnológicos que surgiram e por ter outras profissões que também atuam, essa resolução também foi necessária. Mais uma, considerando a necessidade de normatizar a habilitação em imaginologia, radiologia, biofísica, instrumentação médica dos biomédicos em estabelecimentos inerentes às suas atividades. Então, foi a partezinha que eu falei lá. Por que a gente não vê biomédico radiologista? Foi exatamente por conta dessa mudança de nomenclatura e avanços tecnológicos a todas essas habilitações aí e atuações do biomédico, elas foram inseridas dentro da nossa área 10 da imaginologia. Considerando a mudança de nomenclatura decorrente da evolução tecnológica que sofreu o diagnóstico por imagem e terapia durante os 20 anos. Exatamente. E considerando a efetiva necessidade de dar a devida interpretação jurídica à Lei 6.684 de 79 e Decreto 88.438 de 83, mantendo-se atualizada a sua regulamentação, ou seja, era para fazer realmente um apanhado geral aí, fazer uma atualização na nossa lei e mostrar que o biomédico pode sim atuar em todas as áreas da imagem e não só radiografia, como estava escrito por todos esses motivos. Então, vocês podem ver que é até recente, né? Tem 7 anos apenas que essa resolução foi criada, mas é um marco muito importante aí para a nossa profissão e principalmente quem atua na área da imagem. Então, vamos lá. O artigo 1
da nossa resolução em imagens. Diz todas as atribuições que são inerentes à atuação do biomédico na área. E quais são elas? Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, radiologia geral e especializada, que aqui no caso cabe todas as técnicas radiológicas, seja um raio-x digital, um raio-x analógico, né, mais antigo, mamografia, que é um tipo de radiologia especializada. Temos também a densitometria óssea, a medicina nuclear, a radioterapia e a dosimetria, que é uma parte inserida aí também na radioterapia, mas são atuações diferentes e a gente vai ver aqui também. Bom, vamos lá. Antes, né, de falar o que é que a gente pode fazer em cada área aí, que é coisa demais, gente. Eu botei aqui um apanhado geral de todos os cargos que a gente pode atuar na nossa área, tá? Existem, claro, que pequenas diferenças dos cargos entre as nossas modalidades de imagem, mas é basicamente isso tudo aqui que a gente pode fazer, salvo algumas exceções que eu vou comentar aqui também, tá? A mais conhecida é a parte operacional, que o biomédico está ali no console, no comando, está realizando o exame, está controlando a máquina, está realizando a máquina, ou então, no caso ali da radioterapia, né, promovendo aquela dose radioterápica para o paciente, é uma forma de operar o equipamento, tá? Não é um exame, propriamente dito, tem uma parte que você faz um exame para o planejamento radioterápico, claro, mas é outra coisa ali na radioterapia. Então, essa é a parte mais conhecida, que é a parte operacional, que é a parte que eu atuo também, né? Eu atuo com ressonância magnética, e eu faço a parte operacional, eu que faço o exame, tá? Chegando na parte da ressonância magnética, eu dou uma ênfasezinha maior aí. Tem a parte da gestão também, que está em uma crescente fenomenal aqui. Nossa profissão vem sendo notada, vem ganhando mais espaço ainda no mercado, né? Agora, na época da pandemia, teve a doutora Jaqueline, né, minha conterrânea aqui, estudou lá comigo na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né? Então, a biomedicina vem sendo notada mundialmente agora. Então, tem muito biomédico que já está aí na parte da gestão, seja um coordenador do setor de imagem, um supervisor técnico da radioterapia. Então, tem essa parte também, muita gente não sabe, acha que o biomédico só fica na parte operacional. Não, a gente fica ali no setor administrativo também, pode ser um coordenador, um supervisor, depende da modalidade que você atua, tá? E vem crescendo bastante a atuação de biomédico nessa parte da gestão. Outra parte, a pesquisa científica, como eu falei lá na parte do stricto sensu, nós podemos atuar na pesquisa científica, fazendo o desenvolvimento aí de softwares também, na parte de aplicação também, que nós vamos ver. Tudo que a gente já conhece aí, né, no nosso curso de biomedicina, é um curso bem voltado para a docência e para a pesquisa científica também. Muita gente não tem essa informação, nunca nem viu pesquisa, né, em imagem, mas procura no Scielo aí esses artigos de imagem, no PubMed, qualquer portal que você consegue ler artigos científicos, né? Que existem artigos também de imagem, e o biomédico pode atuar, está inserido em uma equipe aí realizando pesquisa científica, que é muito interessante. Inclusive, eu fiz pesquisa científica não na área da imagem durante a minha graduação, né? E eu sempre gostei da parte da pesquisa, mesmo eu querendo fazer imagem, eu gostei da pesquisa científica. Passei a faculdade quase inteira fazendo pesquisa científica, avaliando células tumorais, né? E eu queria fazer essa pesquisa em imagem como biomédico, imaginologista. Só que eu não achava nada, principalmente aqui na cidade de Salvador. E aí eu vi que em São Paulo é uma parte que está mais avançada. Tem muito biomédico na área da pesquisa científica lá. Então é uma área bastante interessante aí se você gosta de pesquisa também, não sabia que biomédico podia atuar.
E pode sim, tá? E vem crescendo bastante também o número de biomédicos que atua na pesquisa científica. Né? Principalmente se você fazer mestrado e doutorado, você com certeza vai estar inserido aí nessa área da pesquisa científica como biomédico imaginologista. Tem a parte da docência também, a gente pode dar aula tanto para nível técnico quanto para nível superior. Geralmente, se você quiser dar aula para instituições de ensino superior, o mínimo que você precisa ter é uma especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, mas as instituições preferem, claro, a pessoa que tenha mestrado ou doutorado. Então, se você quer seguir por essa parte aí da docência, é bom você já ir começando a pensar em fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado, que ajuda também a você se inserir nessa parte da docência do ensino superior, tá? Existem especializações focadas também na docência do ensino superior, né? Mas o mestrado é outra parte, stricto sensu, tem algumas diferenças. E temos a parte da aplicação também, que não é muito conhecida. Na parte da aplicação, o biomédico ele vai atuar em grandes empresas, né, de grandes marcas que vendem equipamentos. Então, você sendo um application de uma grande marca, você vai atuar em diversos setores dessa empresa. Pode ser do setor de vendas, você pode ser um vendedor de ultrassom, um vendedor de ressonância magnética. Você pode ser um application focado em treinamento de equipes, né? Pode ser um application especialista de produto, que é essa partezinha que eu botei da aplicação. Por exemplo, você vai em um serviço de imagem que já tem um equipamento instalado e aí você vai fazer uma aplicação. Você vai ajustar o protocolo da máquina, vai ver se está tudo certinho, vai dar treinamento para a equipe. Então, é toda uma parte diferenciada aí da aplicação. E tem a parte da gestão dentro da aplicação também, que aí são cargos bem maiores, né? Mas há, sim, a possibilidade de um biomédico chegar lá, tá? E a aplicação, geralmente, é uma área que tem muita vaga. Hoje mesmo, eu postei uma vaga para application para biomédico, e acho que engenharia biomédica e para físico-médico, essas 3 profissões, para uma grande marca, né? E era para vendedor de tomografia computadorizada. Postei lá no meu Instagram, tá? Então, surge muita vaga para ser application. Só que essas vagas, elas pedem algumas coisas específicas que muita gente ainda não tem. Como, por exemplo, um diferencial básico para você ter uma vaga aí em application é você ter uma segunda língua. Eles pedem inglês, geralmente, mas hoje em dia estão pedindo até 2 línguas, geralmente inglês e espanhol. E ter experiência, né? Você já tem uma certa quantidade de tempo na área, né? Você realmente já ter atuado. Então, existem vagas, mas existem poucas pessoas habilitadas para poder atuar nessa área, tá? Então, quem gostou dessa área, né, se sente uma finalidade, é só você ir começando a pesquisar a área, né, ver tudo que eles pedem certinho, e aí ir galgando até chegar lá, tá? Porque não é assim do nada, formei, quero ser application. O máximo que você vai conseguir aí é você fazer um application de vendas ali, tá? Que não requer tanta atuação específica em campo, tá? É claro, você vai estudar empresa, enfim, várias partes aí. A aplicação é um tema bastante interessante, que eu acho que eu já fiz live com duas pessoas, né, sobre aplicação. É uma área fenomenal aí também, e paga muito bem, tá, pessoal? E essa ultimazinha aqui, que quase ninguém sabe e ninguém imagina, é que o biomédico pode estar fazendo um empreendimento aí, né? Ele pode estar tendo o seu próprio serviço de radiologia, um serviço de bioimagem. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar que tem algum biomédico que tem uma clínica de imagem? Nunca ouviram falar, né? Ninguém fala, mas
o biomédico ele pode sim ser um empreendedor, ter uma clínica de imagem, um serviço de bioimagem, mas o que ele vai precisar aí é ter um radiologista com ele, né, para ser o coordenador médico e fazer a emissão dos laudos, porque o biomédico ele não pode emitir laudos, como a gente já viu ali na nossa legislação, no artigo 5º, no item 2, excluída a interpretação. Isso quer dizer que o biomédico não pode emitir laudo, tá? Então, você quer ter sua clínica de imagem, primeiro você tem que ter o dinheiro para investir, obviamente, né? E você vai ter que ter um colega aí, um médico radiologista, para poder ser o coordenador médico da clínica, ser o responsável, e também para poder fazer a emissão dos laudos, porque a gente não pode interpretar os exames de imagem, certo? Então, esse é um apanhado geral de tudo que a gente pode fazer, salvo algumas exceções em cada modalidadezinha aí. Então, quais são as modalidades? Temos essas dois grandes grupos, que é o radiodiagnóstico, que é o diagnóstico por imagem. Nós vamos realizar o exame do paciente ali em busca de algum tipo de alteração, que é a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a ultrassonografia, radiologia geral especializada, densitometria óssea e a medicina nuclear. E os nossos métodos radioterápicos, que são a radioterapia e a dosimetria, que, como eu disse, né, está inserida, um pouquinho inserida aí na radioterapia, mas a gente vai especificar o que cada modalidade aí faz. Iniciando aí a tomografia computadorizada, o biomédico ele pode operar o equipamento de TC, como a gente já viu. E dentro dessa operação existem várias atividades que o biomédico faz enquanto ele opera o equipamento, como, por exemplo, a gente pode realizar a anamnese do paciente, a entrevista do paciente, saber a queixa dele, documentar tudo isso em uma folha de papel e depois botar em um meio digital. A gente define os protocolos do exame de acordo com a anamnese desse paciente. A gente administra os meios de contraste, pode administrar os meios de contraste, a gente pode sim fazer a punção venosa e administrar esse contraste no paciente. Porém, geralmente, nos serviços de bioimagem, no Brasil todo, essa é uma parte que a enfermagem que fica responsável, tá? Mas o biomédico ele pode sim fazer a punção e a injeção do meio de contraste. A gente atua também na área do pós-processamento das imagens, a gente pega as imagens adquiridas ali, vai fazer uma reconstrução, vai dar uma limpadinha na imagem, vai melhorar um pouco a imagem, tá? E documentar os exames, fazer aquelas películas, né? Tem muito serviço de imagem de hoje em dia que não tem mais, não entrega mais para o paciente a película, né? Ou então entrega em papel, entrega em CD, mas quem faz isso também é o biomédico, tá? Que faz a películazinha, é a documentação do exame. Gerencia também os sistemas de armazenamento das informações, que são os PACS, o RIS e o RIS. As imagens, né, que a gente adquire ali no equipamento, elas vão ser enviadas para esse sistema de armazenamento. É tipo um sistema na nuvem, né? Que imaginem, a gente tem um HD ali da máquina e faz tanto exame todo dia, sem parar, um dia atrás do outro, durante anos. Uma hora, aquele exame, aquele HD ali vai encher e a gente precisa guardar todos esses exames de imagem. Como a gente faz isso? Existem esses sistemas de gerenciamento de informações para imagem no formato DICOM, que é o formato de aquisição das imagens, tá? Então, de tempos em tempos, a gente vai apagando aquelas imagens, só que assim que o exame é feito, a gente já envia para esse sistema, porque pode ficar lá para sempre, né? Caso o paciente precise, fez um exame daqui a 10 anos, ou houve algum tipo de problema, então ele precisa acessar aquele exame que ela fez, que ela perdeu, jogou o CD fora, jogou a película fora. Então, ela precisa daquelas imagens, a gente vai lá e busca no PACS ou no RIS, depende do sistema de gerenciamento aí, tá? E atuar nas diversas atualizações tecnológicas da tomografia. Percebam que essa partezinha aí
Isso já faz um pouquinho de menção com relação à nossa resolução 234 lá, né? Isso aqui já deixa a par, caso a tomografia, né, já sofra algum upgrade, tem algum avanço tecnológico que modifique o nome da tomografia, ou modifique alguma coisa, então já foi botado aqui, ó, na resolução tudo certinho. O biomédico pode atuar nas diversas atualizações tecnológicas da tomografia computadorizada, como, por exemplo, hoje em dia já existe lá a parte da medicina nuclear e a tomografia computadorizada, o híbrido, né, o PET-CT, como muita gente já deve ter visto. Existe PET-RM também, que aí é a parte da medicina nuclear unido, um híbrido da medicina nuclear com a ressonância magnética. Então, já deixou aqui claro também que a gente pode atuar nas próximas atualizações que vierem a acontecer aí também. Podemos atuar no segmento de informática médica, que basicamente é atuar mais especificamente nesses sistemas de armazenação aí que eu estava fazendo, nessa questão do PAX, tem a parte da reconstrução aí também, né? Tudo que diz com relação a software, né? Então a gente atua também nesse segmento. Atuamos também na parte de pesquisa, utilizando tomografia computadorizada. Exercemos a função administrativa no diagnóstico por imagem também, você ser o coordenador do setor de tomografia, de um serviço que só tem a tomografia. Você pode ser ali o supervisor da tomografia, depende, cada serviço chama de um jeito, depende das funções, enfim. E a parte da aplicação, né? A gente pode atuar na parte da aplicação de empresas aí de grandes marcas, sendo tanto vendedor de equipamento, de insumos, ou dar treinamentos para equipes também. Pronto, aqui na ressonância magnética, agora, percebam que, com relação à tomografia computadorizada, ó, é basicamente a mesma coisa. Então, tudo que a gente pode fazer na ressonância magnética é basicamente tudo que a gente pode fazer na tomografia também. Então, a gente opera os equipamentos de ressonância magnética, pode fazer anamnese, a gente define o protocolo médico, chega um pedido médico, por exemplo, vem muito para mim um pedido assim, ressonância magnética, solicito ressonância magnética de crânio para elucidação de labirintite. E eu, como biomédico atuante do setor de ressonância magnética, eu vou ver aquele pedido médico de crânio, só que ele está querendo investigar labirintite. Então, a gente vai focar ali nos meatos acústicos, né? Nos condutos auditivos internos. Então, quem vai definir o protocolo do exame aí é o biomédico que está operando a ressonância magnética. Nesse caso, eu não faria um exame para crânio, com ressonância magnética de crânio, ressonância magnética de encéfalo. Seria uma ressonância magnética de meatos acústicos, certo? Então, o biomédico é que define esse protocolo na hora da realização do exame. Podemos novamente fazer a punção venosa e administrar o meio de contraste, mas geralmente quem fica responsável por isso é a enfermagem. Atuamos no pós-processamento, né? Existem, por exemplo, sequências tridimensionais na ressonância magnética, sequências 3D, que a gente pode estar brincando ali, fazendo o processamento das imagens. Por exemplo, uma angiorressonância do encéfalo. A gente faz a angiorressonância, joga no pós-processamento, limpa alguns vasos que não são interessantes ali para a fase arterial, que o médico quer somente a fase arterial. Então, faz o pós-processamento, tira toda a parte venosa, limpa alguns pequenos vasos que não têm interesse, né, para o médico, e é isso que é basicamente o pós-processamento de imagens, tá? A gente faz também alguns tipos de processamento específico, né? Faz alguns gráficos, como no fluxo licórico, perfusão, espectroscopia. Então, são alguns métodos que é necessário um pós-processamento de imagens, que basicamente é você pegar aquela imagem pronta e fazer algum tipo de processamento, tá? Que são inúmeros aí, como eu citei. Documentamos também os exames, nós que somos responsáveis por fazer a películazinha que o paciente leva para casa, né? Gerenciamos os sistemas de armazenamento, enviamos lá
para o Pax, a imagem para não se perder durante o tempo, ficar armazenada lá para sempre. Novamente, atuar também em todas as atualizações tecnológicas inerentes à ressonância magnética, como é o PET-RM e como vários outros métodos, com certeza irão surgir aí, que a ressonância magnética é uma área que tem bastante pesquisa, tá? Que é outra área aí embaixo, vem logo embaixo. Nós atuamos também na pesquisa utilizando a ressonância magnética. Podemos atuar no segmento da informática médica, também nessa parte do pós-processamento, gerenciamento de informações, e podemos ser application da parte de ressonância também. A gente pode estar ali exercendo, sendo contratado por uma grande empresa, de uma marca aí do setor de imagem, pode dar treinamento para a equipe, pode estar vendendo equipamento de ressonância magnética, o que é muito interessante, né? Você tem o seu salário ali fixo, que é um salário já alto, e você ainda vai ganhar uma comissãozinha a cada venda de equipamento. Aí imagine, sei lá, ganha 3% de um equipamento de ressonância. Para quem não sabe, o equipamento de ressonância é um equipamento muito caro, aí na faixa dos milhões, tá? Você encontra aí equipamento de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, tá? Imagine você vender um equipamentozinho um serviço de imagem e ganhar 3%. Então, é uma comissão boa, né? E oferecer os treinamentos tá parte da aplicação também, tá? Na ultrassonografia, é uma parte bastante interessante para a gente falar aqui, tá? Muita gente não sabe, mas a gente pode sim estar utilizando, pode estar atuando na parte do ultrassom, do SG. A gente pode operar os equipamentos de ultrassonografia, porém, assim como todos os outros métodos, a gente só pode atuar sobre a supervisão médica. Botei um asteriscozinho vermelho aí para falar uma coisa muito importante. Como muita gente sabe ou faz ideia, o ultrassom ele é um aparelho muito operador dependente. Todos são, claro, né? É uma máquina, a gente precisa estar ali mexendo, clicando ali, apertando daqui para a máquina desenvolver. Porém, o ultrassom é um método de imagem que ele é totalmente operador dependente. Quem já fez ultrassom aí sabe que quando o médico, ou o ultrassonografista, né, que não é só o médico, como vocês podem ver que não é só o médico que realiza o exame de ultrassonografia, existem outras classes não médicas que fazem ultrassonografia, então são chamados ultrassonografistas. Eles podem estar realizando o exame, porém vai ter que ter um médico ali do lado. Então, ele é um método muito operador dependente. O médico, o ultrassonografista, ele vai estar ali realizando aquele exame e vai estar meio que dando laudo ao mesmo tempo. Ele vai estar fazendo as medidas, né, passando o transdutor ali na região de estudo, vai estar vendo a anatomia, a morfologia ali da região de estudo, vai fazendo aquelas medidas no aparelho e vai dando um laudo. Então, imagine, não fica uma coisa muito prática o operador do SG não ser um médico, né? É um trabalho a mais, tem que ter a pessoa ali realizando o ultrassom e o médico do lado só olhando e falando o que fazer, né? E dando o laudo. Então, não é algo que não é muito prático a se fazer. Então, é uma parte que a gente realmente não atua muito. Eu conheço, tem um colega que já atuou nessa parte de ultrassom, mas não é uma coisa muito prática e que a gente não vê, então a gente não tem tanto, a maioria não cria interesse, né? E até por conta de tudo isso que eu falei, do método ser totalmente operador dependente e tem a questão da emissão do laudo, tá? Mas a gente pode sim atuar no SG, como muita gente acha que não e fala que não. Novamente, a gente pode atuar na parte de aplicação, aí, inclusive, tem muita vaga. Logo que eu me formei, surgiu uma oportunidade para fazer aplicação em ultrassom na parte de vendas. Só que eu já estava atuando na ressonância magnética, né? Era o que eu realmente queria fazer. E application é um cargo, assim, digamos assim, que viaja muito. Você tem que ter eu esqueci até de falar disso lá atrás. Então, você tem que ser uma pessoa disponível
para viagens, tá? Porque geralmente o application ele fica responsável por região Nordeste. Então, amanhã eu tenho que estar ali em Fortaleza. Então, sábado eu vou estar no Piauí. Então, você não fica fixo, tá? Você é application geralmente de uma região. E pode estar aí oferecendo treinamentos para a equipe de saúde também. Então, ultrassom a gente pode fazer, realizar a operação do equipamento e na parte de aplicação também. A radiologia geral e especializada, seja ali o raio-x analógico, raio-x digital, mamografia, né? Radiologia intervencionista, hemodinâmica, todas essas áreas que utilizam o raio-x, né, como o princípio físico ali, tirando a tomografia, claro, que é a parte ali específica, o biomédico pode atuar também, certo? Todas essas que eu falei, o pessoal aí da radiologia intervencionista, que é hemodinâmica, radiografia em geral, né, e mamografia. Então, tudo que a gente pode fazer dentro dessa área é tudo que a gente pode fazer ali na tomografia e na ressonância que eu já falei. Opera os equipamentos, faz a anamnese, define o protocolo, administra o meio de contraste, atua no processamento das imagens, documenta os exames, manda para o PACS, atua em todas as atualizações tecnológicas, atua no segmento de informação médica, atua na área da pesquisa utilizando radiação ionizante, ou seja, atua em pesquisa com raio-x, com hemodinâmica, com radiologia intervencionista, com mamografia. Então, todas as áreas que utilizam radiação ionizante, o biomédico pode atuar na área da pesquisa. E também exercer a função administrativa, né? Ser o coordenador ali do raio-x, o serviço que só tem o raio-x, setor da radiologia, pode ser o supervisor da radiologia. E, na aplicação, vender produtos, vender insumos, oferecer treinamentos para a equipe, tudo isso é a parte da aplicação. Na densitometria óssea, também a gente pode estar operando os equipamentos, fazendo a anamnese do paciente, realizando o exame de densitometria óssea, que é a parte que a gente mais fica, né? É o cargo que a gente mais atua, assim como em todos os outros métodos. Documenta os exames e exerce a função administrativa no diagnóstico, no setor de diagnóstico por imagem. Tá? Então, basicamente, igual a tomo, igual a resto e igual a radiologia. Ou igual a radiologia geral especializada. A parte da medicina nuclear aqui também é parecida com as de antes, porém tem algumas diferenças básicas. Porque na medicina nuclear, ela é um método de imagem que, ao contrário das outras metodologias, onde a radiação é emitida do equipamento para o paciente, a medicina nuclear é o inverso, né? O biomédico ele vai fazer a administração de um radiofármaco, né, junto com uma molécula específica, para essa molécula ela se ligar em uma estrutura específica também. Então, o corpo do paciente que vai emitir a radiação e o equipamento, ela que vai fazer a leitura dessa radiação, tá? Então, tem essa diferençazinha básica. Então, a gente, na medicina nuclear, atua ali no PET-CT, no PET-RM, né, que são os híbridos, que eu falei mais cedo aí, da CT, no caso, é a tomografia, e RM é a ressonância magnética. E a gente pode estar fazendo o que aí no setor da medicina nuclear? A gente pode fazer, novamente, a anamnese do paciente, pode estar realizando os procedimentos de radiofarmácia, que são inúmeros, tá? Que é todo o processamento do material radioativo, né, que vai ser administrado do paciente, e realiza a administração desse radiofármaco. Digamos assim, entre aspas, esse tópicozinho aqui equivale à administração do contraste. O biomédico pode chegar ali, fazer a punção venosa e administrar o radiofármaco, seguindo os protocolos estabelecidos para cada exame e a orientação do médico nuclear. Ou seja, aqui
também tem essa diferença. O protocolo estabelecido, tá, não é pelo biomédico, é o protocolo específico do exame. Vai ter um exame ali que vai analisar a tireoide do paciente, então já existe o protocolo específico para a tireoide ali, e o biomédico vai estar fazendo a administração daquele radiofármaco, porém com orientação sempre do médico nuclear, ali, que é o radiologista específico da área da medicina nuclear. A gente atua também no pós-processamento dessas imagens, né, que a gente vai estar dando aquela brincadinha ali com as imagens, vai estar documentando todo esse exame para o paciente, gerenciando novamente as informações, enviando as imagens ali para o nosso fax, e pode estar atuando na definição ali do protocolo do exame. Percebam a diferença aqui, tá? O protocolo já para cada exame, ele já é estabelecido. Porém, o biomédico ele pode estar atuando ali na definição do protocolo do exame, junto com o médico nuclear, né, discutir ali com o médico nuclear o melhor protocolo a ser utilizado ali pelo serviço, porque o protocolo de todas essas modalidades varia um pouquinho de serviço para serviço, não é sempre o mesmo protocolo. Por exemplo, o protocolo de ressonância lá da clínica, lá do serviço que eu trabalho para a coluna cervical, pode ser um protocolo diferente da clínica vizinha, do serviço vizinho, tá? Então, é o mesmo exame, porém com protocolos diferentes, né? Que cada serviço tem sua peculiaridade ali, sua forma de trabalhar, tá? Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, são apenas leves, sutis diferenças, tá? Que varia de serviço para serviço aí também. E, novamente, nós podemos atuar nas diversas atualizações tecnológicas inerentes à medicina nuclear, que é uma área que vem sendo pesquisada, tem muita pesquisa na área da medicina nuclear, tá? Então, todos os métodos tecnológicos que vierem aí, assim como veio o PET-CT, assim como veio o PET-RM, depois do surgimento aí da medicina nuclear, já tinha a cintilografia, por exemplo, né? E aí o PET veio depois. Então, a gente pode atuar em todos os outros métodos que venham a surgir aí de avanços tecnológicos com relação à medicina nuclear. E outra partezinha, né? A gente pode estar ali atuando, fazendo pesquisa com medicina nuclear, tanto em estudos in vivo quanto in vitro, depende, né, do tipo de pesquisa, e auxiliar o médico em processos terapêuticos. Atuamos também na parte da informática médica, como os outros métodos, atuamos na pesquisa, exercemos função administrativa, seja coordenação, supervisão, vai depender de alguns detalhes específicos, e atuar também na parte de aplicação, venda de equipamentos, venda de insumos, podemos dar treinamentos também para a equipe e a própria aplicação em si. Pronto, chegamos na radioterapia, que é um método que muita gente acha que o biomédico não pode fazer, não pode atuar, né? Então, o biomédico pode sim atuar na radioterapia. O que é que o biomédico faz na radioterapia? Início, ele opera os equipamentos, né? Como todo mundo sabe, a área mais focada da biomedicina operacional. Então, a gente opera os equipamentos de tratamento radioterápico. A radioterapia, como o próprio nome diz, é uma terapia, não é um exame de imagem, né? É uma terapia que a gente vai estar utilizando radiação ionizante, né? Para tentar diminuir aí alguns casos de neoplasia maligna no paciente. Então, a gente opera os simuladores e os CT simuladores. Não vou estar falando especificamente sobre radioterapia, né? Isso ia ser uma aula totalmente específica, assim como todos os outros métodos, né? Mas antes de realizar o procedimento propriamente dito, o procedimento radioterápico, antes há toda uma simulação desse tratamento, tá? Então a gente opera o equipamento lá da radioterapia, mas também opera os equipamentos simuladores, né, os CT simuladores. Somos os responsáveis pelo posicionamento do paciente ali na hora da radioterapia, e é a gente que também entrega a dose de radiação.
tá? Mas essa dose, ela não é feita assim do nada. Tem todo um cálculo específico, que é justamente essa parte, fica aí com o pessoal da dosimetria. Lembram que eu falei que a dosimetria é como se tivesse um pezinho ali dentro da radioterapia? Então, é essa parte aí. Só que a gente vai ver direitinho também ali o que é que o dosimetrista especificamente faz. Lembrando sempre, biomédico, radioterapista só pode atuar sob supervisão do físico médico e do radio-oncologista. Tá? Então, percebam que é uma equipe multidisciplinar aí. Temos biomédico, físico médico, radio-oncologista, tem o pessoal da enfermagem, né? Várias outras profissões. Biomédico atua na confecção dos imobilizadores e, de forma geral, né, para o procedimento da radioterapia. A gente faz um moldezinho da região para o paciente realmente ficar paradinho, porque aquele feixe ali da emissão da radiação ionizante, ela vai ser um feixe bem específico para que ela chegue naquela região específica onde aquele tumor foi encontrado previamente, né, em exames de ressonância, tomografia e dentre outros. A gente adquire as imagens antes do tratamento do paciente também, né, como vocês podem ver, por exemplo, ele vai realizar uma tomografia antes para localizar direitinho onde está aquele tumor, né, então a gente adquire as imagens antes do tratamento e a gente analisa essas imagens junto com o radio-oncologista e o físico médico. Percebam que a radioterapia é uma área que tem muita interação, né, dentre os profissionais que atuam ali. E com o consentimento deles, do radio-oncologista e do físico médico, o biomédico liberado, ele vai lá, opera o equipamento, entrega a dose específica, né, para aquele tratamento. Realiza o processamento das imagens digitais, né, e verifica o posicionamento do paciente e faz a fusão de imagens, né. O paciente vai fazer ali um PET-CT, uma tomografia computadorizada, então vai fazer a junção das imagens para fazer o planejamento radioterápico. Pode atuar também na aplicação, vendendo insumos para radioterapia, vendendo equipamentos radioterápicos e dando todo o suporte e treinamento para a equipe. Outra partezinha aqui, o supervisor técnico em radioterapia. O biomédico também pode estar atuando aí. E o supervisor técnico em radioterapia tem muitas funções, muitas mesmo, dentro do setor de radioterapia, né? Só que eu não quis trazer para não ficar muito longa a apresentação, tá? Porque a radioterapia, como vocês podem ver, ele é um método diferente dos outros, até por não ser uma metodologia de exame, e sim de terapia. Então, a supervisão de uma radioterapia é bem diferente, né, das outras modalidades, que são exames, que são radiodiagnósticos, tá? Mas o biomédico pode atuar aí sendo o supervisor técnico em radioterapia. E aí vem o pessoal da dosimetria. O que é que faz o biomédico dosimetrista? Ele executa as tarefas de simulação, planejamento computadorizado, cálculo de doses de radiação e que auxilia todo o processo anterior ao tratamento propriamente dito. Então, o dosimetrista, né, ele fica ali nos bastidores, ajudando toda a equipe com todo tipo de procedimento que vocês imaginarem, pré-terapia, né? Tudo que vai ser feito antes da radioterapia em si, na hora que o biomédico da radioterapia vai lá entregar a dose para o paciente, né, com o consentimento do radio-oncologista e do físico médico. Quem faz essa parte é o dosimetrista, calcula a radiação, a dose da radiação. Então, trouxe alguns pontos importantes aí, né? E o dosimetrista ele também auxilia na confecção dos imobilizadores. O dosimetrista ele acompanha os pacientes nos exames de planejamento ali, seja de tomo, de resto, do PET-CT, avalia as imagens, né, a qualidade das imagens, realiza a transferência dessas imagens para o planejamento computadorizado e faz a fusão das imagens também
novamente, e realiza o planejamento daquela terapia, tá? Então, ele vai estar ali no computador e vai estar vendo todo o cálculo de dose, vai avaliar a dose, vai avaliar a região, vai ver se não tem algum empecilho, né? Então, todo o planejamento radioterápico, o dosimetrista que vai estar participando ali também. Ele que é o responsável também por preparar o prontuário para se dê início ao tratamento do paciente, bem como seja o cálculo manual da dose, né? E imprimir também toda a documentação necessária para ser arquivada. Caso for necessário, depois a gente pode estar indo e solicitando todos esses documentos, tá? E realiza o planejamento computadorizado e o controle de qualidade dos tratamentos ali. Então, como vocês podem ver, o dosimetrista está dentro ali da radioterapia, tá? Mas são coisas um pouquinho diferentes, tá? E tem claro que existem mais outras atribuições, eu trouxe para vocês as principais, tá? Para fazer a apresentação, eu utilizei como fonte o nosso site do Conselho Federal de Biomedicina, né? Toda aquela parte da legislação, e o nosso manual do biomédico, que tem tudo que a gente pode fazer também, né? De uma forma mais simplificada, uma linguagem mais fácil, né? Se você for pegar a legislação para ler ali, né? Como vocês puderam ver, eu botei o textozinho na íntegra, não tirei nada, não botei nada, quis trazer realmente o que está na lei, embasado na lei, certo? Então, quem quiser esse material, seja a nossa legislação, nossa resolução, ou até essa própria apresentação aqui, eu fiz de uma forma para deixar, para distribuir, né, que conhecimento a gente tem que realmente transmitir e passar adiante, porque era algo que eu senti falta, né, durante a graduação, pedia para professores, só que um falava isso, falava aquilo, procurava na internet, lia, não entendia nada, porque realmente se você for parar para ler, você vai entender mais ou menos, né, mas você tem que, como todo assunto, você tem que se interar, você tem que estudar, tá? Então, meu contato está aí, meu Instagram, quem quiser pode ir lá falar comigo, se restou alguma dúvida, vou tirar a dúvida de todo mundo aí, vou estar te dando durante a apresentação, e no final também. Mas se restar alguma dúvida, vocês quiserem me acompanhar aí nas redes sociais, tá aí, tá? Gostaria de agradecer novamente novamente o Centro Acadêmico, né, de Biomedicina da UFDPAR. Muito obrigado pelo convite. Fico extremamente lisonjeado quando recebo o convite para falar da minha área, né, de atuação como biomédico. Ainda mais agora, tem pouco mais de um ano que eu me inseri, né, na parte da docência aí no meio acadêmico. Estou buscando já fazer o meu mestrado, procurando certinho a instituição, um projeto de pesquisa, já que, como eu falei, né, na própria apresentação, se você quer se inserir no meio acadêmico de docência e pesquisa, já vai buscando um mestrado aí na área, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, boa noite novamente. Foi uma ótima palestra, esclareceu bastante aí sobre essa área que pode ser bastante explorada, né, pelos biomédicos. E em nome do Centro Acadêmico, só tenho a agradecer por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado.